Bom, neste trabalho iremos apresentar os conteúdos de alcoóis e ésteres. Os alcoóis são compostos que apresentam como grupo funcional a hidroxila, OH, ligados a carbonos saturados. Os alcoóis podem ser classificados de acordo com o número de hidroxilas na estrutura. Uma hidroxila monoálcool, duas hidroxilas diálcool, três ou mais hidroxilas poliálcool. Álcool etílico, ou etanol. Agora vamos apresentar algumas características físico-químicas deste álcool. Bom, aplicações do etanol. O etanol é utilizado em diversas áreas. Suas aplicações variam de acordo com seu teor alcoólico. O álcool anidro tem um teor alcoólico máximo de 99,3%. Composto apenas de etanol, tal álcool é utilizado como combustível para veículos, gasolina C, e matéria-prima na indústria de tintas, solventes e vernizes. O etanol hidratado é uma mistura de álcool e água que tem um teor alcoólico mínimo de 92,6%. É utilizado na indústria farmacêutica, alcoquímica e de bebidas, combustível para veículos e produtos de limpeza, além da utilização como matéria-prima na produção de vinagre e ácido acético. Produção do etanol. O etanol é obtido em usinas a partir das matérias-primas como cana-de-açúcar, milho ou beterraba. Ele é um biocombustível, ou seja, um combustível renovável, que não precisa de matérias de origem fóssil, como o petróleo. A matéria principal utilizada para a obtenção do etanol no Brasil é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é moída para retirar o caldo. O caldo é misturado com um fermento específico, no qual tem micro-organismos que se alimentam do açúcar do caldo, liberando gás carbônico e álcool. O produto desse processo é denominado vinho fermentado. O vinho fermentado é constituído de 10% álcool e 90% água. Assim, ele passa por um processo de destilação, formando o álcool hidratado. Para a formação do álcool anidro, é feita a desidratação do álcool hidratado. Bom, agora vamos abordar um pouco sobre a glicerina, ou glicerol, sua ficha técnica e suas aplicações. Aplicações. A glicerina é utilizada em diversas áreas como Aplicações. A glicerina é utilizada em diversas áreas, como em medicamentos, fabricação de xarope, pomadas, em cosméticos. Ele é utilizado em muitos cremes e loções que mantêm a maciez e umidade da pele. Em cremes dentais, é comum ser utilizado para conferir-lhe o brilho, suavidade e viscosidade, e é também muito utilizado em alimentos. Umectante, solvente, amaciante, umectante e agente suavizante em doces, bolos e sorvetes, retardando a cristalização do açúcar. É o principal componente do e-liquid, líquido usado nos cigarros eletrônicos. Produção do glicerol. O glicerol é um subproduto de reações da saponificação de óleos ou gorduras para a formação de sabões e detergentes, ou de reações de transeterificações para a produção de biodiesel. Em ambas as reações, utiliza-se um mesmo reagente, o triglicerídeo, um triéster. A reação orgânica característica dos álcoois é a reação de oxidação. Os álcoois podem sofrer oxidação quando expostos a algum agente oxidante, como a solução aquosa de dicromato de potássio, K2CR2O7, ou de pergamanato de potássio, em meio ácido. Um oxigênio nascente, O, que estiver no meio, irá atacar o carbono, ligado ao grupo funcional do álcool, hidroxila, OH, formando um composto muito instável, chamado de diol-gemínion, que possui duas hidroxilas ligadas a um mesmo carbono. Por ser instável, esse composto libera água e dá origem a um novo produto. Esse produto irá depender do tipo de álcool que foi oxidado, se é primário, secundário, terciário ou se é metanol. Éteres. Éteres são compostos orgânicos, em que suas estruturas são caracterizadas pela presença de um átomo de oxigênio, ligado diretamente a dois átomos de carbono, na cadeia carbônica. Ou seja, são compostos orgânicos derivados teoricamente dos álcoois pela substituição do átomo de hidrogênio, H, do grupo hidroxila, por um radical derivado de hidrocarboneto. A maioria dos ésteres são immiscíveis na água, ou seja, insolúveis, caracterizando como composto de baixa polaridade e apresentam um comportamento básico. Os éteres apresentam ligações C, simples O, simples C, definida por um ângulo entre as ligações de aproximadamente 120 graus. Na linguagem da teoria da ligação de valência, a hibridização do oxigênio é sp3. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, o hidrogênio alfa nos éteres são mais ácidos que nos hidrocarbonetos simples. Éteres possuem caráter básico e são altamente inflamáveis e voláteis. São pouco solúveis em água, cadeia pequena, e totalmente insolúveis quando a cadeia carbônica for longa. Os éteres, com até 3 carbonos, se encontram no estado gasoso.
Os com mais de 3 carbonos são líquidos e os de massa molecular maior são sólidos. Propriedades químicas dos éteres. Os éteres são substâncias neutras e quimicamente quase inertes, pois todos os átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de carbono, o que torna sua capacidade de reação muito limitada. Dessa propriedade deriva sua ampla aplicação como solvente. Devido à existência de pares de elétrons isolados, livres, no átomo de oxigênio, esses compostos comportam-se como bases de Lewis, capazes, portanto, de reagir com alguns tipos de ácidos, dando origem a sais de ozônio. Podem ser dissolvidos em ácido sulfúrico a 0 graus Celsius de temperatura, ao contrário dos halogênitos de alquila e dos alcanos. A temperaturas mais elevadas, o ácido sulfúrico pode provocar o rompimento dos éteres. Outros reagentes podem efetuar rupturas desse tipo, como, por exemplo, o tricloreto de alumínio e o iodeto de hidrogênio. O emprego desse último reagente possibilita detectar quantitativamente o agrupamento CH3 simples O, metoxila, e C2H5 simples O, etoxila, já que os iodetos de metila e de etila, devido à sua grande volatilidade, podem ser separados da mistura reagente e recebidos numa solução de nitratos de prata, onde se precipita o iodeto de prata. Os éteres, especialmente o éter etílico, oxidam-se na presença do ar, dando origem a peróxidos de estruturas variadas, altamente explosivos, que podem ser eliminados por aquecimento do éter com zinco. Hidróxido de sódio, ou com sais ferrosos. Características e aplicações do éter etílico. O éter etílico foi isolado pela primeira vez no século XVI por Valerius Cordus. Tem os nomes etoxietano, éter dietílico e éter etílico. É usado como solvente e anestésico geral. É um líquido que ferve a 35 graus Celsius. O seu uso merece precauções pelos seguintes motivos. Seus vapores formam mistura explosiva com o oxigênio do ar. É combustível. Quando respirado, age como anestésico. Altamente inflamável. Costumava-se dividir os éteres em dois grupos: simples, se os dois radicais ligados ao oxigênio forem iguais; simétricos, ou mistos, se os dois radicais ligados ao oxigênio forem diferentes. Poliéteres. Poliéteres são compostos com mais de um grupo éter, como o polietilenoglicol e o polipropilenoglicol. Os compostos chamados de éteres coroa são exemplos de poliésteres de baixo peso molecular. O polietilenoglicol é um polímero encontrado em vários produtos domésticos, por exemplo, em pasta de dente, devido à sua baixa toxicidade e seu baixo perigo e seu baixo risco. Ele é permitido para o uso em diversos lubrificantes laxantes. O polietilenoglicol é um polímero encontrado em vários produtos domésticos, por exemplo, em pasta de dentes. Devido à sua baixa toxicidade e baixo risco, ele é permitido para uso em diversos lubrificantes laxantes. O polietilenoglicol, de acordo com sua ficha de segurança, é estável sob condições ordinárias. Função do polietilenoglicol. Um surfactante comum, o polietilenoglicol pode ser encontrado em muitos produtos domésticos, pelo fato dele não ser tóxico. Nos Estados Unidos, o FDA, Departamento que controla alimentos e drogas, permite o uso de polietilenoglicol, o PEG, em pasta de dentes e laxantes. Um uso comum para o PEG na indústria farmacêutica do Zewa é um laxante, um Miralax. Este polímero sintético, que está disponível em diferentes pesos moleculares e formas, também é usado em cosméticos. A alta viscosidade encontrada somente em PEGs de baixo peso molecular permite que o polietilenoglicol seja usado em vários produtos. Características do polietilenoglicol. Polímeros de condensação são mais estáveis que os polímeros de adição. Eles são menos susceptíveis a se ramificar nas unidades monômericas. A ramificação tem a tendência de fazer com que o polímero fique fraco e de baixa intensidade. É por isso que o polietilenoglicol, um forte polímero de condensação, possui tantos usos. Pelo fato de PEG ser um polímero de condensação, ele tem densidade alta, de 1,1 a 1,2 gramas por centímetro cúbico. Este número é maior que a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Solubilidade do polietilenoglicol. Polietilenoglicol é anfifílico,
uma molécula cuja estrutura possui uma parte hidrofílica, que é solúvel em água, e outra parte lipofílica, que é solúvel em lipídios e não em água. Ou seja, agentes tensoativos, como por exemplo os detergentes. Ou seja, é solúvel em solventes aquosos e orgânicos. Isso é raro na química orgânica e aumenta a variedade de usos para o PEG, uma vez que ele pode ser usado em praticamente qualquer ambiente. Os polímeros, os, os polímeros sintéticos também são úteis por não possuírem um ponto de ebulição. Eles se degradam antes da ebulição e por isso o polietilenoglicol podem sobreviver no corpo humano. Forma do polietilenoglicol. Devido ao seu grupo relativamente reduzido de repetições de unidades de monômero, N mais ou menos igual a 9, o polietilenoglicol possui a tendência de ter um peso molecular relativamente baixo, quando comparado a muitos outros polímeros, cerca de 100 N mais ou menos para o poliestireno. Por exemplo, o poliestireno tem aproximadamente 100 N. Porém, o maior número de unidades repetidas também pode ser encontrado dentro do universo do PEG. A massa molecular pode ser de 120 gramas a 7 kg. Os polímeros de baixo peso possuem geralmente a forma de um líquido transparente e poderia ser o que é encontrado em lubrificantes pessoais e laxantes. O polietilenoglicol, que possui um peso molecular mais alto, é um polímero mais seroso e esbranquiçado. Cada peso diferente tem uma forma ligeiramente variada, dando ao polímero inúmeros usos na indústria farmacêutica. Propriedades perigosas do polietilenoglicol. Apesar do polietilenoglicol ser estável quando usado corretamente e sob condições ordinárias, quando ele é aquecido a uma temperatura de decomposição, os gases monóxido de carbono e dióxido de carbono podem se formar. O PEG possui uma classificação de inflamabilidade número 1. Isso significa que ele é inflamável se for aquecido. Esta é a classificação mais baixa, a não ser a de 0. Sacarose, açúcar de mesa, por exemplo, possui uma classificação de inflamabilidade de 2. Bom, esses foram os alcoóis e os éteres.